Boa noite, pessoal. Então, vamos lá, hoje, quinta-feira, vamos falar sobre tabelas e equivalências, que, na verdade, é a continuidade da aula passada, né? Na aula passada, vimos sobre enunciados e a gente também viu como simbolizar esses enunciados, né? Então, foi uma aula extensa, assim, de conhecimentos novos, talvez adquiridos, né? Em relação ao que é componente, ao que são conectivos e como simbolizam as coisas, né? E com isso a gente foi capaz de dizer o que é um enunciado, né? Com componentes e conectivos, certo? Quando a gente entende o que é uma componente e o que são os conectivos, nosso objetivo é criar uma legenda para as componentes para poder simbolizar esse enunciado, certo? Então, isso aqui é bem o resumo do que a gente viu nessa última aula e para a gente poder, então, simbolizar esses enunciados e tal, a gente não viu o valor das coisas. Apesar de ter um exemplo ou outro ter falado sobre isso, a gente não estudou muito sobre o valor que os enunciados têm combinando um com o outro, a não ser um ou outro exemplo, tá? Pode falar, Eric. Professor, tinha uma questão que você pedia para separar os enunciados e depois legendar. Eu fiz, eu já separei eles e coloquei a letra junto. Tem problema? Boa pergunta. Vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui no que eu quero falar na aula de hoje. Eu quis justamente fazer esse script da aula passada bem rápido aqui, para justamente logo nesse início a gente ainda voltar no conteúdo da aula passada e eu fazer, não sei se eu vou fazer os 3 exercícios, mas um ou outro exercício do que eu faria na última aula, né? Que é dessa revisão aqui, tá? Vocês chegaram a ver, a fazer e a entender o que está aqui? Eu fiz a outra lista. A lista, né? Errei. Eu fiz essa aí também. Tá, aqui é mais curta, né? Então, e o nível, assim, é mais do jeito que eu venho a cobrar vocês, né? E são essas revisões. A lista, ela é muito grande, né? Tem vários exercícios, né? Então, acaba que lá tem um nível de dificuldade, ela vai aumentando. Não sei se foi para essa turma ou se foi para outra turma que eu falei, mas em relação à lista, o que eu recomendo é que vocês vejam sempre, é claro, entender o que está ali no início, saber fazer uma ou outra coisa do início das listas, mas principalmente no final. São as últimas questões que são as que melhor tratam o nível de cobrança que eu vou ter para vocês, tá? Tudo bem? Boa tarde, Elivelton. Boa tarde a todo mundo aí que está chegando agora. Bom, o Eric perguntou alguma coisa aí, né, Eric? Que você já simbolizou direto, não criou a legenda antes, é isso que você falou? Sim, tinha uma questão que pedia para separar os enunciados e legendar. Então, eu já, na linha que eu legendava, que eu separava enunciado, eu já botava uma letra para ele. Isso aqui que você fez, não? Tipo isso. Sim, só que não tinha a parte de simbolizar, era só legendar. Ah, tá. Entendi. E aí foi isso que você fez aqui? Sim. Tá, tudo bem. Você criou a legenda. É que como tinha a parte de separar o enunciado tava escrito separem o enunciado e depois Tá. legende. Separa, não sei a coisa da legenda. Ah, não, tudo bem. Aí eu pensei, para não escrever 2 vezes a mesma coisa, Ah. só colocando letra? Uhum. Tudo bem. Na verdade, isso daí, o que tá. Vocês entenderam aí o que foi pedido, então, né? Mas o principal é isso, é você saber dizer quem são as componentes, né? E é para poder aplicar depois na simbolização do enunciado, tá? Beleza? Pode falar de novo, velho. Quando você fala de legenda, é só separar o enunciado ou, tipo, legenda já tá incluso simbolização? Não está inclusa a simbolização. Ah, tá. Legenda é só uma maneira de você mapear a componente por meio de uma letra, tá? A simbolização é o que vem depois. Fala aí, Roberto. Eu tinha... Você tinha pedido na outra para determinar os componentes e depois definir uma legenda. Eu tinha colocado uma letra grega para cada componente e depois eu tinha feito uma equivalência dessa letra grega para do alfabeto normal mesmo, tipo... Não precisa não. Tá. Eu só... Nessa aula de hoje a gente vai ver
que muitas das vezes a gente usa uma letra grega para se referir a um enunciado. Não quer dizer que não possa usar para uma componente. Mas às vezes, por exemplo, eu não quero escrever essa fórmula aqui, esse pedacinho aqui, porque é grande. Usa uma letra grega para isso. Estou usando o alfa. Então, por exemplo, isso daqui é a mesma coisa que você escrevesse alfa e não R, tá? E aí isso aqui implicando no restante. S, T, não U, tá? Então, a gente faz esse uso dessas letras gregas muitas das vezes para poder associar a um enunciado. A gente vai ver isso nessa aula de hoje, tá? Outra coisa que agora vendo como você escreveu aí, me parece que eu não fiz do jeito ideal. Eu coloquei a mesma letra e um número do lado, tipo L1, L2. Provavelmente é melhor usar letra diferente, Não né? tem problema também não, tá? Só não tenta deixar ele poluído, beleza? Assim, às vezes você tá, a legenda para essa componente é Flamengo. Tudo bem, é uma maneira que você tem de associar a componente, mas assim, fica poluído, né? Muita coisa escrita em relação a essa correspondência, tá? O ideal é simplificar o máximo possível, né? É ter claro o que você está escrevendo, né? Então, a legenda ela serve para isso. É para poder simplificar a escrita, né? Ok? Beleza. Pode falar, João. Se eu mudar a maneira que eu escrevo, por exemplo, há empate entre Vasco e Botafogo, se eu escrever Vasco e Botafogo empatam, Tudo faz bem. alguma diferença? Não, não faz nenhuma diferença. E, além disso, boa pergunta essa, por meio, inclusive, quando há tempo verbal. Quando fala Flamengo e Vasco empataram. Tá falando que ano passado, sabe? Mas se você escrever Flamengo e Vasco empatam, também não tem problema, tá? A gente também vai ver alguns exemplos que se encaixam nisso que eu estou falando. Na lista tem alguns exemplos assim, tá? Olha só, tudo bem, João? Opa, desculpa, tranquilo. Tá. Vamos lá, eu já postei esse gabarito, né? Vou falar rapidamente aqui sobre como se pensa em fazer, em resolver, né? E vamos ver, depois eu vou para o conteúdo da aula de hoje, tá legal? Então tá. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar e não der empate entre Vasco e Botafogo, então eu ganho o bolão e compro a bicicleta, mas não o skate, tá? Então tem vários detalhes aqui que é necessário que você enxergue. Primeiro é tentar entender quem são esses conectivos, né? Então tem alguns que são bem evidentes, né? Aqui já aparece, ó, C e tem um então junto dele, né? Então, quando ocorre essa separação, você já tem claro cadê a causa, cadê a consequência, né? Então, antes do então é o que vai ser a causa, né? E o que vem depois é a consequência. Beleza, né? Então, até aí eu acredito que não tenha problema. Alguém enxergou algum problema até aqui? Se tiver enxergado, pode falar, tá? Vou continuar. Bom, quais são as outras coisas que ocorrem aqui, né? Tem um ou aqui, né? Então, vamos tentar entender na frase se o que está fazendo essa disjunção. Lembrem do nome que eu usei na aula passada, né? Eu usei os termos de implicação, disjunção, conjunção, negação, biimplicação, certo? Foram esses os conectivos que eu apresentei para vocês. E são eles que você tem que tentar encontrar aqui. E não é porque aqui aparece o Flamengo e depois tem um ou que esse pedaço por si só é uma componente. Muita atenção a isso. Porque às vezes acontece de alguém achar que uma componente é o que está literalmente escrito e é separado pelo conectivo, sabe? Entre dois conectivos tem uma componente literalmente escrito, mas não é assim. Porque se fosse então, aqui teria um C, tem um U, então isso aqui seria por si só uma componente. Mas está errado isso, ok? Então,
Por isso que é importante que você tenha, talvez, um primeiro momento, que não é necessário, mas se quiser, é ter essa reescrita do enunciado, que é ter de modo bem claro as componentes, que são o que componentes? Objetos com propriedades, né? Então, aqui, cadê a componente associada a isso? Né? Então, vamos ler para entender. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar, depois tem um E aqui, né? Mas então aqui está claro dizendo, né? Flamengo ganha, Fluminense ganha, certo? Nota que isso daqui quer dizer o quê? Se, ó, vou ler de novo. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar, não está dizendo que o Flamengo vai ganhar do Fluminense, ou o Fluminense vai ganhar do Flamengo, né? Então aqui é importante a gente abstrair o significado da frase em si, inclusive, né? Porque, sei lá, vai que o Flamengo está jogando com outro time, né? O Flamengo está jogando contra o Bahia, o Fluminense está jogando contra o Paraná, sei lá. Paraná é nome de time? Nem sei. Mas, enfim, tá? Então, não quer dizer que o Flamengo ganha do Fluminense ou o Fluminense ganha do Flamengo. Tá dizendo se o Flamengo ganhar ou o Fluminense ganhar, certo? Se ocorrer uma dessas coisas aqui e não der empate entre Vasco e Botafogo. Esse pedaço aqui, ele está sim sendo claro, né, que é o empate entre os dois times. Então também esse e, atenção, não é porque aparece e na frase que vai significar necessariamente uma conjunção, tá? Então isso daqui, ó, há empate entre Vasco e Botafogo. Observa que, como eu mencionei na aula passada, componente é um enunciado que não tem conectivo. Aqui eu estou usando o e dentro de um enunciado, dentro de uma componente. Mas isso daqui não tem o significado dessa conjunção, tá? Fala, Eric. Dava pra separar em Vasco da empate e Botafogo da empate? Não. Por quê? Não, que aí se desse já. Tudo bem. Esse seria um conectivo, né? Mas não, porque se você falar Vasco empata, Botafogo empata, não está linkando que o Vasco está empatando com o Botafogo. Enxergou a Para o diferença? empate funcionar, então precisa ter os dois lados. Tem que ter dizendo um empatou com o outro. Você poderia mudar esse texto aqui, na verdade. Se não der empate do Vasco com o Botafogo, aí não tem nenhum E aparecendo e vida que segue. E passa o mesmo significado. Entendeu? Entendi. Tá? Então, nesse sentido, que é o que eu estava mencionando, apesar de terem várias maneiras equivalentes de você representar um conectivo, não é porque aparece a letrinha ali que você linka a um conectivo que de fato seja um conectivo, tá? Então, porque a informação que essa componente está passando aqui é que os dois empatam entre si, tá? Então, por isso que isso aqui forma uma componente. Beleza, e depois? Então, eu ganho o bolão. Isso, então, é uma componente. E eu compro uma bicicleta. Então, você tem essas componentes distintas. E observa aqui, mas não o skate. Vocês sabem a diferença entre mais e mais, né? Mais é diferente de mais. Mais aqui significa você adicionar, né? Você não está contrapondo, né? Aqui é a oposição que você está tendo, né? De você falar de um porém, né? Porém, não o skate. Apesar de serem coisas distintas, tanto um quanto o outro, na verdade, esse mais aqui, para a gente, também vai ter essa mesma ideia de adição de componente pela conjunção. Porque veja só, então eu
ganho o bolão e compro a bicicleta, mas não o skate. O que significa isso? Em outras palavras, eu compro o bolão e perdão, eu ganho o bolão e compro a bicicleta e não compro o skate. Então veja como esse daqui, que é o mesmo significado disso aqui, tá? Então, a gente entende o mais como uma oposição, né? Mas, na verdade, essa oposição está adicionando algo a mais no que vai ser feito. Necessariamente, ela vai ganhar o bolão e necessariamente ela vai comprar a bicicleta e necessariamente ela não vai comprar o skate. Então, além disso, o que eu tenho a adicionar a falar que esse mais é uma conjunção, além disso, esse não o skate, de novo, é a mesma justificativa que eu falei aqui de dizer, o Flamengo por si só não é uma componente, né? Você tem que entender do que o Flamengo tem de propriedade, para aí sim você ter a componente associada àquilo. Da mesma forma aqui, né? O que é não o skate? Não é nada, não está passando nenhuma informação isso aqui, né? Não tem um objeto com alguma propriedade, né? Então, você tem que entender do que está escrito anteriormente, né? Que é em relação a você comprar o skate. E, de novo, uma componente é uma afirmativa, né? Então, você tem que ter atenção e não colocar aqui o não na sua componente, e sim na sua simbolização, tá? Então, retornando ao que está escrito, se o Flamengo ganhar ou o Fluminense ganhar e não der empate entre Vasco e Botafogo, então veja como você tem a separação, né? Tem essa disjunção fazendo a conjunção com a negação do não acontecer um empate do Vasco com o Botafogo. Então veja que o que está simbolizado é justamente o que está sendo passado de informação. Isso tudo é causa para que haja essa conjunção aqui. Beleza? Essas condições são necessárias, suficientes ou ambas? Então, depende do ponto de vista. Ambas elas não são. Seriam tanto necessária quanto suficiente caso aqui estivesse escrito um se e somente se. Tá? Você pode falar aqui o seguinte: se fosse um se somente se escrito, então a simbolização seria, né, aqui daquele jeito que vocês viram na aula passada. Aqui teria um lado, aqui teria outro lado, e aí sim você teria condições que são tanto necessárias quanto suficientes. Agora, ok, Renato? Agora, em relação à suficiência, geralmente o que a gente faz é olhar daqui, ó. Então, acontecer isso daqui é suficiente para que aconteça isso. Tudo bem? Então, é um jeito que a gente tem de falar, tá? Beleza? Então, a gente diz nesse sentido de ser suficiente aqui, tá? Bom, já são 6h27. É melhor eu já começar a aula de hoje. Professor, Sim. ficaria errado se não tivesse parênteses ali no P ou o quê? Uhum. Ficaria, a gente vai entender isso hoje, tá? Aqui não fica errado. Aqui, desse jeito, não está errado. Se aqui não tivesse parênteses, você ia estar confuso, ia dar ambiguidade. E a gente é conteúdo dessa aula de hoje falar sobre isso, tá? As outras questões, gente, eu recomendo que vocês olhem elas com atenção, não só com entendimento, ok, entendi que foi feito, mas refletir, igual eu estou fazendo aqui, olhando cada coisa por detalhe. Não é porque tem um gabarito aqui que não dá para a gente conversar bem, entender outros modos, o porquê tal coisa é assim, não é do outro jeito, tá? Sejam críticos, beleza? Essas outras questões aqui eu falo, a legenda sempre é positiva, sim, sim. Uhum. Sempre. Negação é um conectivo. E na componente você não tem negação. Tá? Então, por isso, na legenda a gente está legendando uma componente, logo na afirmação. Beleza? Eu estava olhando o gabarito, o cronograma por causa disso, porque sem ser a aula que vem, a próxima, é só de exercício. Então, nesse exercício que eu não vou fazer com vocês aqui agora, eu faço daqui a 2 aulas. Eu só quis rever isso para poder relembrar um pouco o conteúdo da aula passada também, tá?
mas também fazer exemplos que são mais elaborados. Beleza? Então, agora sim, eu vou para a aula de hoje, que a gente vai falar sobre avaliação de enunciado, tá? Eu comecei a aula passada falando isso, né? Do que são enunciados e para que eles servem. Eles servem para a gente poder dar valor ao que está sendo dito em relação é verdade ou é falso, exclusivamente. Exclusivamente, eu acredito que vocês entendam, né? Já saibam o que significa exclusivamente. Por exemplo, eu sou professor com dedicação exclusiva à UF, ou seja, eu só sou empregado da UF, não posso ser empregado de outro lugar, certo? Sou concursado da UF, não posso receber dinheiro de outro lugar, como serviço, né? Então, é a mesma coisa quando você fala um ou exclusivo. Quando eu falo fulano de tal é assim ou é assado, a gente vai entender o que significa isso, se é inclusivo ou se é exclusivo. Por exemplo, quando eu falo Renato, vou falar o mesmo exemplo de sempre, eu não sou muito criativo não. Renato vai passar em FMC ou Evaldo vai passar em FMC. Isso é inclusivo ou é exclusivo? Ou quando eu falo assim, ou Renato vai passar em FMC, ou Evaldo vai passar em FMC. Isso é um ou inclusivo ou é um ou exclusivo? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Em relação a valores, um enunciado ele é exclusivamente verdadeiro ou falso, tá? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, nenhuma terceira coisa aí, tá? E é isso que a gente vai conversar um pouco nessa aula de hoje. Então, para a gente poder falar sobre isso, eu vou introduzir conceitos de tabela de avaliação de um conectivo e a interpretação de um enunciado simbolizado, tá? A partir da tabela de avaliação de conectivos, a gente vai ser capaz de saber avaliar enunciados, beleza? Mas o primeiro ponto é entender essa tabela dos conectivos, para justamente ter essa conclusão, né? Saber avaliar um enunciado simbolizado por completo. Então, conceitos de conectivos, né? Tabela dos conectivos. Cada enunciado componente pode ser classificado como verdadeiro ou falso, igual eu já tinha me falado anteriormente. Então, cada enunciado ele tem um valor, certo? Então, o valor ele é verdadeiro ou o valor ele é falso. Esses valores dependem do contexto, dependem da interpretação. Ou seja, quando eu falo Evaldo vai passar em FMC, ele tem os dois possíveis valores para ele, né? É verdade ou é falso? Então, qual é dos dois valores? É verdade ou é falso isso que eu falei? Depende. Depende do contexto, né? Então, são interpretações distintas que dão valores distintos, tá? E a simbolização dos valores é verdadeiro V, falso F, né? Bem simples. Então, vamos tentar entender aqui, quando você tem uma componente, ela vai ter um valor. Quando você aplicar um conectivo, tanto ou a uma componente ou a duas componentes, o valor do resultado pode ser afetado. E é isso que a gente vai tentar entender aqui de modo inicial, tá? Retornando então, como a gente viu já antes, a gente tem um enunciado simbolizado, ele é obtido por meio de componentes e conectivos, né? E você tem então um enunciado. A gente quer saber qual é o valor desse enunciado. Então, para a gente saber o valor dele, a gente vai ter que saber o valor das partes menores. O que isso significa? A gente tem que entender primeiro essa base aqui. Como é a avaliação do valor quando você aplica uma negação? Qual é a avaliação do valor quando você aplica uma disjunção, uma conjunção, uma implicação e assim por diante? A gente conversou um pouquinho já na aula passada, só estou formalizando aqui nessa aula de hoje. Então, vamos entender como é essa tabela de avaliação quando você aplica a negação em algum enunciado, em alguma componente, tá? E é bem direto.
A negação, ela dá, de fato, a oposição, certo? Isso vem da definição de você negar algo. É você dizer que o que é dito de uma forma, ela, na verdade, ela vai ser concluída como uma oposição, certo? Então, se você tem uma letra grega aqui, ó, isso responde à pergunta de alguém que me fez isso aí mais cedo. A gente utiliza muito letras gregas para associar a enunciados. Você pode utilizar uma componente, até porque uma componente é também um enunciado, né, com letra grega. Mas mesmo que seja um enunciado simbolizado maior, sei lá, é algo que seja assim, P ou Q, implica em não R. Isso daqui é a simbolização. Você pode associar isso daqui a uma letra grega. Então, na verdade, isso é isso tudo aqui. É só para simplificar, deixar uma tabela menor, né? Menor no sentido de a largura aqui não muito grande, né? Então, você pode fazer isso sem problema. Mas o fato é, você tendo, então, um enunciado, ele pode ter quais valores? É verdadeiro ou é falso esse enunciado? Se você vai negar esse enunciado, o resultado, então, é alterar o valor. O que era verdade vira falso, o que era falso vira verdade. Tá claro? Tá beleza? Posso passar adiante? Tá, vou passar. Vamos para o próximo. O que a gente está entendendo aqui é o valor dessas bases para a gente conseguir evoluir, tá? Então, vamos avançar para o próximo conectivo, que é a conjunção. Ou seja, de novo, isso daqui, esse símbolo, ele não é esse símbolo, tá? Esse símbolo de interseção, não é ele. Em lógica, a gente usa essa L-end, caso você use em LaTeX, né? Mas, enfim, em HTML tem o seu código para gerar isso daqui no seu texto digitado. Enfim, mas é uma conjunção. E essa conjunção, ó, quando afirmamos uma conjunção, afirmamos ambos enunciados, né? Ih, travou. Travou aí também, Acho que gente? ele caiu. Travou. Ah, não. Voltou. Caiu, foi mal. Voltou Caiu, agora. professor? Pode falar. Não, se eu tinha caído e tal. É. Foi bom que eu comi maçã enquanto isso. Bom, Fica à vontade. o que a gente está querendo, então, quando a gente faz uma afirmação que é uma conjunção, o que a gente está fazendo é afirmando que ambas as coisas que foram ditas, elas são verdadeiras, né? Quando a gente está afirmando, ou seja, é verdadeiro esse enunciado. Se é verdadeiro esse enunciado, é porque ocorre a veracidade em cada um dos componentes. E aí, de modo bem direto, a gente consegue então entender que existem essas possíveis interpretações. O que é cada uma dessas coisas aqui? Primeiro, a gente não olha para cá, tá? Olhando só para as duas primeiras colunas, a gente já tem tudo o que pode acontecer. É isso do contexto que eu estava mencionando. Lembra que eu falei, não lembro qual era o nome da pessoa, mas eu falei, fulano de tal vai passar FMC. E aí eu pergunto, isso é verdade ou não é verdade? A resposta é, depende do seu contexto. Pode ser que ele passe, pode ser que ele não passe. Se ele passar, vai ser verdade o que você falou. Se ele não passar, vai ser falso o que você falou. Então, são essas formas de você ter o seu o valor de cada pedacinho combinado. Ou seja, isso daqui é uma componente, isso daqui é outra componente. O valor que ela pode ser ou é verdadeira ou é falsa. O valor que essa aqui pode ser ou é verdadeira ou é falsa. Mas aí você tem que combinar. Você está avaliando agora, não é cada um separadamente, mas é a conjunção das duas coisas. Você quer ter o valor final disso tudo aqui, da conjunção, baseado no valor de cada um desses. Então, o que pode acontecer? O primeiro é verdade, o segundo é verdade, ou o primeiro é verdade, o segundo é falso, ou o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, ou os dois são falsos. Ok? Fala aí, Eric.
É na conjunção ou que os dois sendo falsos fica verdadeiro, né? A gente vai chegar lá, Tá. tá? Então, vamos entender primeiro a conjunção. O que é a conjunção? Isso aqui é igual você falar e, tá? Conjunção é o significado, na verdade, né, da gente dizer que ambas as coisas ocorrem. Então, o que significa dizer ambas as coisas ocorrem? É que ocorre a primeira coisa, e ocorre a segunda coisa, e ocorre a terceira coisa, e assim por diante, né? Quando tudo acontece. Para que seja verdadeiro, então, cada um desses tem que acontecer, cada uma dessas coisas tem que ser verdadeiras. Eu falo, minha camisa é rosa, e o ícone do Lucas é uma foto dele, e o ícone do Eric aí também é uma foto dele, e assim por diante. Como vocês sabem, cada coisa que é dita ou é verdadeira ou é falsa. Mas a gente não sabe quais são de fato. Depende do contexto. Pode ser que em alguns contextos você já saiba que o valor de uma certa componente é falsa e a outra é verdadeira. Pode ser que sim. Mas, de modo geral, você pode ter todas essas possíveis interpretações. Então, quando você está avaliando uma conjunção, você tem que avaliar cada possível combinação aí. Ok? A forma que você escreve essas duas colunas não importa. Você pode primeiro começar com F, a outra F, depois V, a outra V, depois F, depois V. O que importa é que você tenha que representar todas. Agora, como você faz isso, não tem nenhuma ordem, tá? Eu vou explicar já já como é que eu faço, mas você pode seguir qualquer uma aí, beleza? Então, vamos tentar entender agora os resultados. Como eu estava mencionando, para que tudo o que é dito aqui, ou seja, para que toda essa conjunção seja verdade, tudo tem que ser verdadeiro, ou seja, cada uma das componentes tem que receber o valor verdadeiro. Então, é a mesma coisa que você falar, eu sou professor e você é aluno. Se de fato eu sou professor e de fato você é aluno, então isso que eu falei é verdadeiro. Para cada uma das outras possibilidades é falso, porque tem que ocorrer as duas coisas como verdade. Tá claro aqui? Beleza? Sim. Então tá. E é a mesma coisa falar, Lucas vai passar e Ícaro vai passar. Mas se um deles não passar, tá tudo falso isso que foi dito, tá? Avançando para o próximo, que é a disjunção. Então, a disjunção é o que eu falei na aula passada como o ou, né? Então, isso ocorre, a veracidade dessa disjunção, quando ao menos um dos dois enunciados é verdadeiro. Isso é entendimento que a gente sabe de ou também, né? Desde, sei lá quando, que a gente sabe o que é um e, o que é um ou, né? Então, é que basta que alguma coisa ocorra nisso tudo que foi dito. Então, ok, tudo é verdadeiro, tá? Então, indo direto ao ponto aqui, você vê que só não é verdade quando não ocorre a componente ser verdadeira para ao menos um dos dois. Ou seja, quando os dois são falsos, tá? Beleza? Ok? Sim? Ok. Sim. Ok, Tranquilo. Hum? Professor, dependendo do contexto, isso não é intuitivo, né? Por quê? Quando uma coisa é falsa ou verdadeira, aí você anula tudo como, você bota tudo como verdade, pode ficar esquisito. Hum. Quiser falar algum contexto que seja esquisito? Aí, montar um exemplo assim, aí Deixa eu pensar. Mas no enunciado já fala que é pelo menos um, né? Eu acho que, tipo, dá pra usar de exemplo, eu vou pra praia ou eu vou pro shopping. Se eu vou pra algum dos dois, logo é verdade que eu disse que eu vou pra alguma das duas opções. Eu não sei se deu pra entender. Bom, mas isso é esquisito? Eu acho normal. Ah. Pode falar, Edgar.
Não, sobre isso não é uma dúvida que hoje, quando estava trabalhando, eu fiquei meio na dúvida. É sobre os parênteses e chaves, assim. Vamos chegar Nossa. lá. Eu queria perguntar se nessa aula vai falar sobre isso. Uhum. Vamos chegar lá. Bom, foi Paulo? Quem falou que achou esquisito? Fui eu. Quem? Ah, Paulo. Paulo. Então, tenta pensar em alguma coisa que seja esquisito você usar um ou e tendo uma coisa como falsa, seja tudo verdadeiro, isso seja esquisito. É só pensar que tendo verdadeiro e falso, o ou exclui o falso. O ou exclui o falso. Que é justamente falar de ao menos alguém satisfaz aquilo. Certo? É igual, Paulo, quando vê um ou escrito, troca por esse pelo menos um, pelo menos alguém. Quando você ouve Agora, isso faz sentido? pelo menos sim. Então, Que aí já dá a ideia de excluir o outro, né? não exclui o outro. Na verdade, é satisfeito tudo, basta que tenha alguém que satisfaz. Pode ser que todos satisfazem, então você não está excluindo ninguém. Ok? Ok. Mas, se tiver alguém que não satisfaz aí, não tem problema, porque já teve alguém que satisfez. Tá? Ah, mas eu vou pensar um pouco sobre isso também. Talvez tenha alguma coisa que você está pensando e eu não consegui acompanhar, Paulo. Tá? Mas, beleza? Beleza. Tá. Vamos lá. Vamos para algumas observações, que aí sim, talvez, inclusive, tenha a ver com esse seu comentário, Paulo. Olha só. Disjunção também pode apresentar a possibilidade de excluir mutualmente. Esse ou que está aqui, na verdade, a disjunção que a gente vê é o que a gente chama do ou inclusivo, tá? E aí é a separação que você tem que fazer com o ou exclusivo, que eu vou falar no próximo slide, tá? O que significa o ou inclusivo? Esse ou inclusivo, a gente menciona, olha só, esse cara daqui ou esse cara daqui, tem somente um dos dois como verdade, ok? Tem somente um dos dois como verdade. Agora, olha esse. Está vendo que esse daqui tem a possibilidade de ter os dois como verdade? E ainda assim continua verdadeiro? Isso que está aqui? Ok? Então, quando você tem isso, ó, Eric passa ou Paulo passa, ok, isso é verdade quando os dois passam. Quando cada um dos dois passa. Tudo bem? Sim? Algum Como assim, problema até aqui? no caso, tá falando que as duas possibilidades pode ser verdade, no caso, né? Os dois Pode conseguem ser. passar. Pode ser. Agora vamos ver um outro caso que é o que justamente isso não pode acontecer, tá? Que é quando você quer essa exclusão mútua de um em relação ao outro. Vamos ver um exemplo. Ou 2018 é par, ou 2018 é ímpar. Isso pode ser verdade quando os dois possuem valores verdadeiros? Vamos analisar o que está escrito agora de fato aqui. Aí, no caso, falando que. Olha só. Desculpa, fala aí. Aí tá falando que o mesmo enunciado pode ser duas coisas, né? No caso. Tá bom, olha só. Mas vamos pensar que isso daqui aconteça verdade, isso aqui aconteça verdade. Pensando na disjunção que eu acabei de mencionar, e aqui tem o ou, né? Qual seria o valor disso daqui? Verdade ou verdade é
Verdade. Mas faz sentido isso ser verdade? Não, porque ele só pode ser par ou ímpar. Ah, eu usei o Aham. ou também, então não sei se ficou bom. Mas ele só pode ser um dos dois. E só pode ser um dos dois. Ou seja, de fato tem que ser exclusivo, né? Outro exemplo, ou f é quadrado ou f é pentágono, certo? Ou ela é solteira ou ela é casada. No caso, a primeira aí é falso? Então, isso daqui, quando você passa a ideia do que está escrito de fato, ele é verdadeiro. Ah, Mas ele não pode ser verdadeiro tendo o ou inclusivo, ou seja, dado que os dois são verdadeiros. Aqui também ignorando, né? Porque eu poderia falar viúva, desquitada, enfim. Existem outros. Como é que fala isso? Estado civil, né? Mas, enfim, pensando que só tem um ou outro, né? Então, qual é o objetivo aqui? Eu estou apresentando aqui enunciados, e aí eu peço a vocês, simbolizem esse enunciado para mim. Teria que colocar um ou na frente da frase? Veja que aqui tem um ou na frente da frase, mas lembrando do que eu falei na aula passada, quando aparece um conectivo, tem que ter necessariamente duas componentes, exceto quando é uma negação. A negação você só nega o que está à sua frente, né? Agora, se aparece uma adjunção, tem que ter algo aqui e algo aqui, tá? Então, mas aqui tem outro. Então, como é que faz isso? Não é assim literal. Não é essa escrita literal que a gente tem que ter. A gente consegue simbolizar esse ou exclusivo usando conceitos de outros conectivos. Olha só, possíveis simbolizações para essa coisa. 2018 é par se somente se o outro aqui for negado. Ou seja, ocorre uma coisa se e somente se a outra coisa for negada. Ou outro jeito de falar isso é A acontece e B não acontece, ou o A não acontece e B acontece. Vê se tem outro jeito. Esses dois jeitos são modos de você simbolizar esse ou exclusivo. Esse ou que vai apresentar, então, a veracidade da informação desse enunciado todo somente quando um dos dois for verdadeiro. Quando você tiver os dois verdadeiros, vai ser falso. Assim como quando você tiver os dois falsos, também vai ser falso. Tá? A gente vai ver melhor isso um pouquinho mais para frente, quando eu estiver falando sobre, de fato, a bimplicação, que já vai vir já já. Tá? Fala, Erivelto. Mas esse aqui a gente já consegue olhar isso. Olha só, rapidinho, Erivelto. Só deixa vontade. eu... Eu também fugi a pergunta, agora tô tentando lembrar. Pô, foi mal. Tá, baseado no que a gente já sabe de conjunção e disjunção, a gente consegue montar a tabela disso daqui. Só que eu não quero antecipar muito as coisas. travou. De novo. Caiu, né? Voltou. Eu não sei em qual momento caiu, que eu estava olhando para cá. Mas, enfim, vamos olhar essa simbolização aqui. Lembra que eu acabei de explicar a vocês como a gente simboliza o conectivo da negação, o conectivo da disjunção, o conectivo da conjunção? Vamos olhar essa base para conseguir montar a tabela disso tudo que está aqui. Tá? Olha só. Vão comigo, ó. Primeiro, quais são os componentes que existem aí? A e B. Certo?
São as componentes que existem. Não tem nenhuma outra a não ser A e B. É A e B que tem aí. Então, vai ter uma coluna para o A, vai ter uma coluna para o B. Tá? Beleza. Qual valor o A pode ter? Qual valor o B pode ter? São aquelas combinações que eu mencionei ali atrás, né? Então, pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. Escrever menor para caber. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Certo? São as possíveis interpretações que você pode ter aí. Tá? Vamos ver, olha só. Tá, você está vendo que esse B aqui, ele é negado? Esse A também, ele é negado aqui? Então, vamos botar na coluna aqui, para a gente não se enrolar, a negação deles. A negação do a negação do B. Só para a gente ter claro quem a gente está analisando com quem. Tá? Então, o A que estava aqui, a sua negação é falsa. Aqui também está verdade, então aqui é falso. Aqui e aqui estão falsos, então aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro. Olha a do B. O B era verdadeiro, é falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Certo? Agora vamos olhar os parênteses, o que está fazendo operação com o quê? Tá? Então, olha só, aqui tem a conjunção desse com esse aqui. Então, a gente já tem uma coluna para o A, a gente já tem uma coluna para a negação do B. Então, vamos colocar aqui essa conjunção. A, conjunção, negação do B. Olha o que a gente tem que olhar. A gente tem que lembrar do que acontece numa conjunção para ela ter valor verdade ou para ter valor falso. Depende do valor de cada pedaço. Essa conjunção é verdadeira quando tanto isso daqui... Ah, caramba! Tanto quando isso quanto isso tudo aqui for verdadeiro. Concordam? É uma conjunção de duas coisas. É do A com isso daqui. Isso tudo é verdade quando tanto esse quanto esse for verdade. Então, a gente tem que olhar a coluna correspondente, ó, a coluna do A, coluna da negação do B. Verdadeiro com falso é falso. Verdadeiro com verdadeiro, aí sim verdadeiro. Falso com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. Ok? Então, olhei só esse pedaço. Vamos olhar agora esse pedaço aqui, que é a negação do A e o B. Então, negação do A e o B. Esses dois aqui, ó. Então, verdadeiro com falso. Falso. Falso com falso. Falso. Verdadeiro com verdadeiro. É um E, tá vendo? Ó, verdade e verdade. Então, verdade. Falso e falso. Falso. Beleza? Então, agora você já fez isso, falta fazer o quê? A adjunção dessa coluna com essa coluna. Eu tenho espaço para escrever aqui toda essa fórmula? Talvez se eu encurtar muito, eu tenho. Né? Encurtar, no caso, a minha letra, né? Talvez eu consiga. Mas eu também posso fazer de um jeito mais simples, que é em algum lugar aqui dizer, ó, essa letrinha aqui, θ, é o A e não B. E vou usar uma outra letrinha aqui, φ, é não A e B. E eu E quero se fazer... você usasse uma letra só para representar tudo? Pode ser também, mas é só para ter claro que eu quero fazer uma disjunção das duas coisas. Ah, tá. Entendeu? Que é o que vai estar aqui. É uma disjunção. Para eu ter a clareza que é a disjunção. Igual aqui, é uma conjunção. Agora vai ser a disjunção. Então, eu vou fazer a disjunção do θ com o φ. Então, θ é esse camaradinho aqui, φ é esse camaradinho aqui. Ou seja, é a adjunção dessas duas colunas aqui. Então, ó,
falso ou falso, falso. Verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Então, olha que legal. A gente já tem a tabela agora disso aqui. Olha como dá o ou exclusivo, não por essa fórmula, mas por essa fórmula aqui, né? Porque isso daqui, na verdade, é a simbolização, né, dessa simbolização aqui. E aqui sim, ó, isso daqui, então, só é verdadeiro quando exatamente um dos dois é verdade. Exatamente, ó, esse daqui é verdadeiro porque o A é verdadeiro, o B é falso. Esse aqui é verdadeiro, ó, porque o A é falso, o B é verdadeiro. Mas agora o A é verdadeiro e o B é falso. Dá falso. Quando os dois são verdadeiros aqui, não é para ser falso essa frase aqui. Ela nem faz sentido, né? Você falar 2018 é verdadeiro, é par, isso é verdadeiro, 2018 é ímpar, isso é verdadeiro. Não faz sentido isso. Ou aqui, por exemplo, F é um quadrado ou F é um pentágono. Você tentar representar esse enunciado aqui dessa forma, A ou B, caso isso fosse verdade e isso fosse verdade, tudo isso daqui seria verdade. Mas não pode, não pode. Caso existisse isso, o resultado deveria ser falso, porque é um ou exclusivo aqui, tá? Então, só para dizer que nesse curso, quando a gente se refere à disjunção, a gente está sempre interpretando como um ou inclusivo. Vocês poderiam me perguntar, eu simbolizei esse, e esse daqui? Vai dar diferente essa coluna? A gente vai ver que não. Mas como eu não falei ainda da biimplicação, vou falar já já dela mais na frente, tá? Pode falar. Então, no caso, esse o exclusivo, ele significa que é quando existe exclusivamente dois casos, apenas dois casos. Tipo, ou ser par ou ser ímpar. Não tem mais nenhum outro caso. Isso é o exclusivo? Não, pode ser 3. Ah, Pode ir adicionando 3 aí e vai embora. mas, Entendeu? tipo, no Mas você caso, tem que é mudar exclusivo se essa. cobrir todos os casos, né? Isso é o XOR aí, que alguém falou aí. Oi? Fala de novo, desculpa. No caso, então, cobrindo todos os casos. Se tiver mais do que 2, isso está dizendo? Isso. Então só vai ser verdadeiro quando um é verdadeiro e os outros 2 são falsos. Então você tem 3 Entendi. possibilidades aí. O A é verdade, B é falso, C é falso. O A é verdade, B é verdadeiro, C é falso. A é verdade, A é falso, B é verdadeiro, C é falso. E aí você vai mudando aí. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Caso você tenha alguma. Não, tá. Agora entendi a pergunta do Renato. Não, a gente não tem símbolo para o ou exclusivo. Não tem. A gente simboliza ele dessa forma. Ou dessa forma aqui. Tá? Mas não tem um símbolo igual tem da disjunção, da conjunção, ou coisa do tipo, não. Tá? Bom, o que foi? Te assustou? Caso apareça, então, o ou exclusivo, você tem que utilizar essas outras portas para representá-lo. Beleza? Você também consegue representar um XOR utilizando essas outras linguagens aí. Entendeu? O professor, fica errado se fizer A, se somente se, não A? No caso, você colocou não B. A, se, somente se. Não há? É, isso aí. Essa implicação, a primeira que você fez aí, a Não. expressão menor, tá errada? Uhum. Porque essa vai ser sempre falsa. A gente vai ver o porquê já já. Não, Tá? sim, eu tô querendo dizer a anotação, entendeu? A anotação tá errada? Ah, se somente se não há. Tá. Ah, beleza. Acaba que aqui não foi um bom exemplo, porque aqui você pode escrever com uma negação desse, né? Isso. Mas não. É assim que a gente escreve. Tá? Vou avançar. Beleza? Bom, vamos para a tabela da implicação.
Essa que é interessante. Então, vamos tentar entender o que significa a implicação. Como eu mencionei na aula passada já, né, em relação a essa daqui, é você tentar avaliar o valor da implicação por meio de uma promessa. Algo que tem que ser feito caso tenha essa causa. Algo ser feito significa você não pode quebrar essa consequência caso tenha a causa ocorrendo, né? Então, por isso que a tabela ela é assim. Você só vai quebrar a sua promessa caso ocorra a causa, mas não ocorra a consequência. Aí sim, isso é falso, tá? É o único caso. Tá? Todos os outros são verdadeiros. É como se, isso aqui eu mencionei, né, na aula passada, é como se a causa não acontecer, você não está se comprometendo ali dentro. Então você não está quebrando promessa. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Se você não está quebrando, é porque está satisfazendo, ou seja, é verdade. Entendeu? Tá claro aqui a implicação? O que eu digo a vocês é o seguinte: essas tabelinhas que eu estou apresentando aqui são pequenas, né? Tabelinhas pequenas, que na verdade vocês têm que estar com ela em mente, porque vão aparecer enunciados bem maiores. Mas todos esses enunciados que são bem maiores são obtidos a partir dessas pequenininhas coisas que estão aparecendo aqui agora. Tá claro? Beleza? Então, saiba já e não se esqueça dessa tabela das anteriores que eu apresentei também. Elas vão ser muito, 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 muito importantes. Tá? Bom, e assim, não é decorar, né? Porque é entender o que significa essa simbolização, assim como as anteriores, né? Então, para entender essa tabela, pense nisso que eu acabei de falar. Pense no exemplo, que é o seguinte: se fizer sol, então eu vou à praia. Caso aconteça o sol, então você tem que ir à praia. É o único caso aí que você não pode quebrar. Se você não fizer isso, ou seja, se você não for à praia, então você quebrou a sua promessa, você mentiu. Agora, você ir à praia ou não ir à praia ao caso de não ter feito sol, essa frase não está se referindo a isso. Então você não está quebrando essa promessa que foi feita. Quando fizer sol, então eu vou à praia. Tá? Pensa num exemplinho assim, ou qualquer outro que seja, para você não esquecer disso. Tá? E então, por isso que alguém comentou aí, né? Falso, falso, isso é verdade. Então, isso acontece aqui, tá? Na implicação. Indo para a próxima, é a biimplicação, tá? A biimplicação é o que eu comentei isso, quando a gente fala o se e somente se, né? É algo que é tanto necessário quanto suficiente. Isso quer dizer o quê? É que tanto a causa implica na consequência e também a consequência implica na causa. Olha o que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar foi uma reescrita desse termo se e somente se, de modo que a simbolização dele seja até mais claro. Entenderam isso que eu falei? Vou falar de novo. Quando você fala um se e somente se, quando você fala algo do tipo A acontece se e somente se B acontece, ou seja, A implica em B, na verdade, até assim que se lê, quando se lê assim, se tem alguma implicação, né? Geralmente a gente lê se A, então B. O correto, sendo mais rigoroso, é A implica em B. É assim que a gente deve ler, né? Enquanto aqui é A
B implica em B. O que significa isso? Significa, então, que A implica em B e B implica em A. Ou seja, nota aqui que essa simbolização pode ser refeita, na verdade, tem o mesmo valor do que essa simbolização. É que tanto a causa implica na consequência, quanto a consequência implica na causa. Eric levantou a mão primeiro, depois o Erivelto. Fala aí, Eric. Então, para esse ser completamente verdadeiro, os dois precisariam ser verdadeiros? Ou, é o que a gente vai ver aqui, os dois têm que necessariamente ser verdadeiros, ou os dois necessariamente falsos. Olha só. A, B cai de novo. Voltei, né? Acho que foi só a Voltou. sua Sim. câmera, Voltou. porque o desenho continuou indo. Eu acho que é o computador, sabia? O computador ele fica desconectando, mas o tablet ele não desconecta. O slide continuou quando você estava escrevendo. Só não deu para ouvir o que eu você tô falou. logado em duas contas, né? Eu tô logado pelo computador e tô logado no tablet. E aí o tablet ele nunca cai, pelo menos ele não me avisa. Agora o computador acontece isso aqui. Não é estranho. Mas enfim, vou continuar. E é só quando eu tô aqui, quando eu tô na minha mãe, não. Bom, vamos lá. Eu estava mencionando o quê? Eu estava mencionando que isso, a definição disso, na verdade, é exatamente isso. É que tanto A implica em B quanto, é isso que eu estava falando, quanto B implica em A, né? A implica em B e B implica em A. A gente sabe montar a tabela verdade de uma implicação, a gente sabe montar a tabela verdade também da conjunção. Então, com isso, a gente consegue montar a tabela verdade dessa bimplicação, que vai resultar nisso. Vamos lá, vamos montar junto aqui. A, B, A implica em B, B implica em A, e a conjunção das duas coisas, né? A implica em B e B implica em A. Beleza? Então, deixa eu aumentar aqui para talvez melhorar a visualização de vocês aí. Então tá. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. A implica em B. Então, é essa causa, essa consequência. Então, isso aqui é verdade, isso aqui é falso, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Agora, B implica em A, ou seja, é daqui para cá. Essa é a causa, essa é a consequência. Verdade, verdade. Agora aqui, ó, falso em verdade, verdade. Verdade para falso, falso. Falso para falso, verdade. Tá? Então, agora o que você tem que fazer é a conjunção. Então, tem que lembrar da tabela da conjunção. Para ser verdade, é que ambas têm que ser verdadeiras, né? Então, verdade com verdade, verdade. Falso com verdade, falso. Verdade com falso, falso. Verdade com verdade, verdade. Então, veja como essa coluna é exatamente igual a essa coluna. Então, uma biimplicação é que tanto um implica no outro, quanto o outro implica no um, né? Ou seja, ambos são verdadeiros ou ambos são falsos. Tá claro? Beleza, Eric? Beleza, beleza. Eu acho que Erivelto queria falar também, né? Pode falar, Erivelto. Não, era só uma pergunta se na biimplicação poderia adicionar mais outros enunciados ali, se poderia falar que A implica em B, implica em C também, ou é somente em... Pode. Então, não sei se é exatamente essa a sua pergunta, né? Mas eu tinha mencionado isso até, que um conectivo, ele tem dois componentes.
mas cada componente pode ser resultado de outras operações. Vocês lembram que da escola vocês aprendem quando são pequenininhos, sei lá, no jardim, a resolver contas que são assim, 2 mais 3, aí aqui você bota vezes raiz quadrada de π, aí você divide por raiz a quinta de 164, e aí você pega isso tudo, eleva a menos 2, e aí você vai e tem aí uma conta super grande para você resolver. Eu falei desde o jardim, né? Não acho que isso não dá no jardim, não, né? Mas, enfim, a gente tem o quê? Expressões que a gente tem que trabalhar para encontrar resultados, certo? Então, como seria uma continuidade disso daqui? É menos 2, inverte o numerador com o denominador, eleva ao quadrado, passa o quadrado para dentro daqui, daqui, daqui também, vai fazendo manipulações algébricas, né? Mas veja que isso daqui é uma soma, ó, de 2 elementos. É desse elemento com esse elemento. Esse elemento aqui é o resultado de uma conta super doida. Mas ainda assim, é uma soma com 2 elementos. A mesma coisa que a biimplicação ou qualquer outro conectivo que seja. São de 2 componentes. Mas um componente pode ser resultado de várias coisas, sabe? Então pode ser que seja assim: A biimplica em, sei lá, vou usar o B ainda, B, E, C, tá? E aí isso tudo seja uma disjunção com D, sei lá, alguma coisa do tipo. É uma biimplicação com 2 pedaços, esse pedaço com esse pedaço, que é meio confuso, não é tão direto, mas ainda assim pode. Entendi, mas eu queria saber, por exemplo, se lá em cima colocou A, B implica em B, eu poderia colocar o mesmo simbologia e falar que continua B implicando em outro termo em sequência, assim? Assim que você diz? B implica em A, que B implica em C, que B implica em sei que e tal? Aí, Pode. Você só entendi. tem que ter... Pera aí, gente. Rapidinho. Rapidinho. Bom, pode sim. A única coisa que é bom que você ponha são os parênteses. Então, que seja assim ou que seja assim, porque para ficar claro que é um conectivo com 2 operandos associados, tá? Pode ser que isso daqui seja igual a isso, igual no sentido de ser equivalente, ter o mesmo valor. Isso a gente vai ver já já, tá? Mas, com o que você sabe até agora, use sempre os parênteses aí, tá? Entendeu? Depende do seu enunciado, Eric. Na verdade é isso. Se o seu enunciado tiver essa biimplicação aparecendo 2 vezes, então você tem que usar. Ok? Eric? Foi Eric que perguntou, Erivelto, né? Acho que foi Erivelto. Sim, entendi sim, obrigado. Fala, Eric. Professor, no ou exclusivo, se eu usar aquela primeira fórmula com a biimplicação e a negação só, fica mais rápido que a outra fórmula? Vamos ver ela agora. Agora que a gente já sabe como é a biimplicação, né? Vamos montar aquela lá. Lá aparece. Vou voltar para lá só para ficar junto, né? Então, A, B, não B, A, B implica em não B. Dá para enxergar aqui? Não sei se eu peguei um pedaço bom aqui do slide. Dá. Deixa eu tentar botar aqui em cima, talvez fique melhor aqui. A, B, não B, A, B implica em não B. Vou aumentar aqui. Tá, então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso.
Então, aqui tem que negar essa coluna, né? Então, falso, verdadeiro, tá? Então, só vai ser verdade quando cada coluna combinar os valores, certo? Então, combinar valor é o seguinte, um é verdade, o outro é verdade. Um é falso, o outro é falso. É isso que a gente diz com combinar o valor, né? Então, aqui eles combinam? Não. Verdadeiro, falso. É falso. Aqui eles combinam? Verdadeiro, verdadeiro. Combinam. Verdade. Falso, falso. Combina um valor. Falso, verdadeiro. Não combina um valor. Então, veja que foi bem mais rápido, né? Realmente foi bem mais rápido. Né? Aqui foi isso aqui. Beleza? O jeito que a gente monta é diferente. Ok? Beleza, Eric? Beleza, beleza. Show de bola. Então vamos agora para os exemplos aí, são pequenos, não são muito grandes, nem nada, mas vamos tratar um pouco Professor, sobre pode eles. voltar naquele slide rapidinho, só para eu tirar um print para anotar? O anterior é esse. Não, volta. Aqui? É o da implicação, quando você tinha colocado a... Aqui? É essa aí, obrigado. Desculpa. Eu saí no print? Será que eu saí? Foi? Professor, Foi sim, obrigado. Fala. tu salva esse slide aí com as anotações e tal? Não. Se não, pô, ia ser legal, não? O que tu acha? Ah, sei lá, pode ser. Mas minha letra é bem feia, né? Assim, eu gosto de ter o slide mais limpinho, postado Sim. para vocês. Se o pessoal quiser, né? Eu acho que não custa nada, né? Não sei. Ah, por mim tudo bem, pode Aí tu ser. coloca assim, o limpo e anotar. Sei lá, com anotação, não sei. Seria interessante, não sei. Pode ser. É só baixar de novo sem anotação e esse aqui eu posto. Pode Isso, ser. isso. Legal. Tá bom. Faço isso então. Eu até já postei, na verdade, os slides. Vocês me Sim, eu pediram. vi. Ou não sei se foi vocês ou a turma que vem depois, enfim, mas postei logo antes. Então tá, vamos lá. Então vamos considerar os enunciados. Veja que o valor de uma componente, às vezes a gente sabe. E aí, dependendo do contexto, a gente pode aplicar para obter o valor do enunciado. Às vezes a gente não sabe, o objetivo é outro. E vamos tentar entender melhor isso. Os exemplos. Paris é a capital da França. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. 2 é composto. 4 é primo. São enunciados aí que, por sua vez, são componentes, né? Não tem nenhum conectivo aí, né? Dentro de cada uma delas, né? Então, como seria a legenda? E Paris é a capital da França. Isso é uma componente. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Isso é outra componente. 2 é composto. 4 é primo, tá? Então, vamos agora avaliar como ficam enunciados sabendo dos valores dessas componentes, porque essas informações a gente sabe. Paris é a capital da França? Sim, verdadeiro. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? Depende, tem quem diga que sim, quem diga que não, mas vamos aqui assumir que seja verdadeiro. 2 é composto? É falso. 2 é primo. 4 é primo? Isso é falso, porque 4 é composto, tá? Composto, até vou falar melhor sobre isso mais à frente, mas composto é quando o número não é primo. Ou o número, ou ele é primo, o número que eu digo inteiro, né? Ou o inteiro, ou ele é primo, ou ele é composto, tá? Um número que ele é composto, ele é obtido por multiplicações de primos. Então, 4, ele é obtido pela multiplicação de vários primos aí. Não sei quais são, a gente pode saber, fazendo a fatoração. Então, 4 é 2 vezes 2. Ou seja, ele é o produto de primos. 2 é primo. Com 2, que também é primo, dá o 4. Pega algum outro aí. Sei lá, 28. 28, ele é um número primo? Para saber se é primo, até comentei na aula passada, né? Vai tentando dividir aí pelos números menores e tal, e ver o resto da divisão. E a gente vai entender que o 28, ele não é primo, até mesmo porque ele é par. O único par que é primo é o 2. Qualquer outro par não é primo. Então você vai, pega o 28 e divide por 2, né?
Então, dá 14. Então, 28 é igual a 2 vezes 14. 14 é primo? Vai tentando dividir aí, vai ver que não é primo, né? Então, na verdade, o 14, ou seja, o 28, é 2 vezes a fatoração do 14, que é 2 vezes 7. Então, 28, ele é o produto de primos. Qualquer composto satisfaz isso, tá? Isso é o teorema fundamental da álgebra. Vocês também aprendem no jardim de infância lá atrás, sobre fatoração de números. A gente vai conversar melhor sobre isso mais à frente. Mas, enfim, é só para ter a clareza de que os valores de cada uma dessas coisas aqui. Então, vamos agora olhar os enunciados. Então, Paris é a capital da França, ou perdão, Paris não é a capital da França. Qual é o valor disso? É falso, né? Porque o valor de Paris é a capital da França é verdadeiro. Beleza? Então, vamos continuar. Paris não é a capital da França e Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Qual é o valor disso? Falso. Porque Paris não é a capital da França? É falso. Então, algo que é falso, fazendo a conjunção com qualquer outra coisa que seja, mesmo que seja verdadeiro, o resultado é falso. Não é o caso que 2 é composto ou 4 é primo. Qual é o valor disso aqui? Verdade? Por quê? Então, como é que a gente monta isso, né? Então, veja, não é o caso que tem 2 pontos, significa que você está negando isso tudo aqui. Está negando isso tudo aqui. Então, você tem que olhar o valor que cada uma dessas duas coisas tenha, fazer a disjunção delas e depois inverter o valor, certo? Então, qual é o valor de 2 é composto? 2 é composto é falso. Qual é o valor de 4 é primo? 4 é primo? É falso. O que é a disjunção de duas coisas que é falsa? É falso, mas isso está sendo negado. Então, o resultado disso é verdadeiro. Perfeito. Isso aí, tá? Então, vamos continuar. Pode falar, Erivelton. Aí eu poderia simplificar simbolizando? A gente poderia fazer assim. Isso. Como a gente faria isso? Simboliza, cada uma cria a legenda, simboliza, depende muito do que está sendo cobrado, né? Uhum. Mas isso, simboliza. Aí você tendo o valor de cada uma das coisas, você vai obtendo nessa ordem que eu fiz aqui. Que nem É aquelas sempre do tabelas que você tinha menor feito, para o né? maior. É de dentro para fora, né? Uhum. Se Paris não é a capital da França, então 4 não é primo. Qual é o valor disso? É verdadeiro? Então, Paris não é a capital da França. Isso a gente já viu que é falso. Então, tem uma implicação. Acabou, é verdadeiro, independente do que tem aqui, né? Por quê? Porque a causa sendo falsa, você já tem tudo verdadeiro. Falso, então, qualquer coisa que seja é verdadeiro. Lembra da coluna, lembra da tabela da implicação. Para ser a implicação toda dita como falsa, é porque a causa tem que ser verdadeira e a consequência tem que ser falsa. Fala, Matheus. Então, assim, uma dúvida que surgiu. Tipo, se no caso fosse. Se Paris é a capital da França, então 4 não é primo, por exemplo. Ok. Então, Como é que seria? aí a causa seria o quê? Verdadeira, né? Sim, A causa é verdadeira. E a sim. consequência? Falsa. Falsa. Aí seria falso. Seria falso? Aí seria Beleza. falso. Beleza, valeu. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, se e somente se 2 não é composto. Então, aqui, o que a gente tem que lembrar? Uma bimplicação
ela é verdadeira, tanto um quanto o outro tem que combinar os valores. Esse daqui, se Rio de Janeiro é cidade maravilhosa? Sim, é verdadeiro. 2 não é composto, é o quê? 2 é composto, é falso. 2 não é composto, é negação do falso, é verdadeiro. Então, verdadeiro implica em algo verdadeiro, é verdadeiro. Certo? E aí, se fosse falso isso daqui, Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa se e somente se 2 é composto, ou seja, falso implicando em falso. Isso é algo verdadeiro também, tá? E, inclusive, dá margem a gente entrar no próximo assunto, que vai vir já já, que é sobre modos equivalentes que você tem de falar algo, inclusive simbolizar um enunciado, tá? Então, veja que esses exemplos aqui, um enunciado tem nada a ver com o outro, pode ter nada a ver uma coisa com a outra, realmente, tá? Nota que os valores a gente conhece, e aí beleza, a gente consegue dizer qual é o resultado tranquilamente, mas nem sempre é assim, tá? Então, nem sempre a gente sabe o valor lógico que uma componente pode ter, que um enunciado vai ter. Mas então, o que a gente faz? A gente pesquisa tudo, a gente lista todas as possibilidades. Igual a gente vem fazendo ali, quando eu montei a tabela verdade, eu fui montando, combinando, né? Vendo todas as combinações, né? Então, quando a gente não sabe o valor de cada componente, é isso que a gente faz. Então, a gente lista todas as possíveis atribuições de valores que essas componentes podem ter, de modo a você colocá-las junto e saber como é que vai ser a conclusão, ou seja, saber como vai ser o resultado desse enunciado baseado nos valores que cada componente pode vir a ter, tá? Então, isso é uma interpretação. Então, uma interpretação para o enunciado é essa atribuição de valores dessas componentes, tá? O engraçado é que tem que olhar para ele só como valor lógico. Isso. Isso que o Carambert comentou é o que eu comentei, né? Na aula passada, em relação a gente abstrair, muitas das vezes, a informação que está sendo passada. A gente tem que estar atento à construção do enunciado. Como são os conectivos, a aparição dos parênteses, o que está fazendo hierarquia com o que. É isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, vamos aos exemplos e analisar essas interpretações, né? Então, P é um enunciado, é só isso aqui. Aqui a gente já está abstraindo a legenda e tudo mais, a gente está indo direto para a simbolização. Então, P, quais são as possíveis interpretações dele? Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso, né? São essas duas só. Essa daqui, P conjunção com não P, tem quantas interpretações? Verdadeiro ou falso também, né? Não, na verdade, 4 não. 4, né? Não, porque a gente tem uma única componente, tá? Então também são duas. Interpretação são esses valores que as componentes vão ter. Só tem uma componente, ela aparece 2 vezes. E aí, beleza, você quer montar esse negócio? Você monta, mas monta até pela verdade, pode montar. Mas você não tem essas linhas a mais para isso, entendeu? Porque é tudo em relação ao P. Fala, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Quer falar, não? Acho que não, né? Tá, vou continuar. Qualquer coisa pode falar. Beleza. Então, pode escrever aí se você preferir, tá? Então, a outra aqui. Tem P e tem Q. Então, a gente até viu, né? Quando tem essas duas. São 4 linhas, ou seja, 4 interpretações aí, né? Vamos para a próxima. Essa daqui, ó, tem
P, tem Q e tem R. Tá certo que o P aparece mais de uma vez, o R, o Q também, mas não importa. Só tem essas três componentes. Então são 8. Fala, Erivelto. Não, agora que você falou, você acabou respondendo a perguntar se a gente sempre olha somente pelo componente PQR. É. Porque caso... Então, mas está fazendo sentido o que eu estou falando? Por que que aqui não precisa ter mais uma coluna com Q? Pô, aparece o Q 2 vezes aqui. Por que que não tem que criar uma outra coluna dele? Porque ele já está aqui, né? Na verdade, não é coluna, né? É mais linhas, né? Criar mais linhas aqui. Para quê? O que importa é as combinações de valores que os três vão ter. Se aqui você colocou em algum momento que ele vai ser verdade, como esse é igual a esse, é a mesma componente, então necessariamente também tem que ser verdade. Então por isso você não vai criar mais alguma coisa aqui, entendem? Então esse número de aparições aí tem que ser abstraído, né? É claro que ele vai ser utilizado quando você for montar, quer montar para saber o valor que isso tudo aqui vai ter. Então você vai ter que fazer as linhas aqui. Então você vai fazer P implica em Q, Q implica em R, P implica em R, e aí você vai montando de acordo conforme essa simbolização está apresentando. Mas a gente está interessado nesse momento em olhar essa quantidade de interpretações que o enunciado vai ter. O que significa essa quantidade de interpretações? Você tem aqui uma simbolização. Você tem aqui um enunciado simbolizado, tá? Isso é um enunciado simbolizado. É a simbolização de um enunciado. A gente vai estar interessado em saber o valor que o enunciado vai ter. E aí, ele é verdadeiro ou ele é falso? Isso tudo aqui. Qual é a resposta disso? Depende. Depende da interpretação. Depende do valor de cada componente. Caso P seja verdade, Q seja verdade, R seja verdade, isso daqui vai ter algum resultado. Ou vai ser verdade, vai ser falso. Caso isso seja verdade, isso falso, isso daqui vai ter um valor em detrimento dessa interpretação. Entenderam? É por isso que a gente monta essa tabela com tudo. Para poder... Então, se for assim, ou seja, acontece P, acontece Q, não acontece R. Qual é o valor disso aqui? Tem que montar para ver. Entenderam? Assim, tipo, como se a gente fosse pegar todas as possibilidades que poderiam existir dos valores dele. Isso, todos os contextos, isso mesmo. Tá? Bom, então olha só. Como é que a gente monta, né? A gente viu aqui, são 8 linhas. São 8 linhas. Então, olha só. Eu monto assim. Eu monto não como está aqui. Apesar de eu ter feito aqui assim, não é assim que eu faço. Então, como é que eu boto? Como é que eu distribuo, né? Como eu falei, a ordem que você vai pôr, tanto faz. A gente não está interessado nisso. A gente está interessado que você ponha, caso tenha que montar essa tabela, monta tudo, ponha tudo. Mas onde aparece esse trio aqui, não precisa ser a primeira posição, não precisa, tá? Então, eu faço assim. Primeiro, tudo verdadeiro. Tudo verdadeiro significa que não tem ninguém falso. Já listou todas as possibilidades onde cada componente é verdadeiro? Sim, porque só tem uma única possibilidade. Agora você vai listar todas as possibilidades que só tenha um falso. E aí pode ser falso, verdade, verdade. Não, eu faço justamente o contrário. Verdade, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, verdade. Ou seja, veja como ele vem descendo aqui, né? Pronto, listei todo mundo que só tem um único falso. Agora, quando tem dois falsos, então pode ser verdade, falso, 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 verdade, falso, 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 verdade. Certo? Agora, quando tem todos falsos, ou seja, 3 falsos, só tem um único caso: falso, falso, falso.
Então, eu faço assim, mas assim, é algo bem pessoal. Você vê o jeito que for melhor aí, tá? Bom, mas o ponto é, os enunciados P, E, não R, por exemplo, tem duas interpretações, ok? Porque só tem uma única componente. Mesmo sendo não R, P, não P, P e junto com P, mas só tem um P. A única componente é o P. Os enunciados P e Q, ou esse enunciado aqui, né? Isso não é uma única simbolização, não. São dois enunciados, né? Cada um deles tem 4 interpretações, né? E é somente aparecendo o P e o Q, né? P e Q são os que aparecem, então fica assim, né? As interpretações. Os enunciados, esse enunciado aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3 componentes, né? Aqui também, 1, 2, 3. Então, são 8 interpretações, que são esses aqui. Então, a pergunta, quando você tiver um enunciado que tem M componentes aparecendo, né? Quantas são as interpretações? Perfeito, 2 elevado a M. Por quê? Porque cada componentezinho ali tem 2 possibilidades, no caso. Uhum. A justificativa disso, a gente vai formalizar um pouquinho mais à frente, quando estiver falando dos princípios multiplicativos. Mas que, na verdade, como é que ela funciona? Você tem essas componentes aí, né? M quantidades. M, tá? Então você tem uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, e assim por diante aí. Cada uma delas possui 2 possibilidades, né? Para cada uma você pode ter o valor verdade ou o valor falso, né? Então, para cada uma você tem 2 possibilidades. Ou vai ser verdade ou vai ser falso. Para cada uma que você escolha aqui, então pensa que você tem aqui escolhido verdade para a primeira aqui, tá? Você não escolheu falso, você escolheu verdade. Você tem uma quantidade grande para a combinação das outras posições. Pode ser verdade, falso, verdade, mas tem uma quantidade, tá? Tem uma quantidade aqui. Não sei qual é por enquanto, não sei, mas é uma quantidade aí. Aliás, até sei, mas a gente não precisa saber por enquanto. Então tem uma quantidade. Mas com isso você vai ter essa quantidade fixando a primeira posição como verdadeira. Você vai ter essa quantidade aqui. Agora, quando você fixa a primeira posição com falsa, você concorda que essa quantidade vai ser igual a essa quantidade toda aqui que você vai ter agora? Pensa que quando você fixou a primeira posição recebendo verdadeira, você tem uma quantidade X de combinações aí, de possibilidades de arrumações para todas as outras posições. Então, você tem uma quantidade X. Mas repara que você fixou a primeira componente como verdadeira. Mas você tem que somar as possibilidades que foram quando você teve falso na primeira posição, que também é X, porque vai ser essa mesma quantidade aqui para as outras posições. Então, a resposta para isso é 2x. Ok? Continue. Agora, vamos para a segunda posição. Para a segunda posição, você também pode ter verdadeiro ou falso, né? Então, se você fixou aqui o verdadeiro, você vai ter o falso aqui, que também vai dar a mesma quantidade do que sobrou aqui. Então, sei lá, seja y aqui. Então, você vai ter 2 era vezes x. Mas essa quantidade x aqui, ela é obtida como
tendo as duas possibilidades aqui para a segunda posição, vezes o quanto que sobrou aqui. Ou seja, é 2 vezes y. Agora vamos para a terceira. Aí vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes z. Aí vai para a quarta. Ou seja, no final das contas, você vai ter passado por todas as posições que são m, para cada uma delas multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 aí. Então, no final das contas, vai dar 2 elevado a m, exatamente. Isso não é conteúdo da aula de hoje, tá? Princípio multiplicativo é o nome disso que a gente vai trabalhar melhor um pouco mais à frente. Mas é essa justificativa aí. Tá legal? Vou dar continuidade por conta da hora até. Porque eu quero falar um pouquinho mais sobre tabela verdade e equivalência sobre elas. Mas tá bom? Quando você tiver, então, tem quatro letras distintas lá, né? Então, se você tem uma tabela verdade, tem que fazer 2 elevado a 4 linhas, tá? Que dá 16, né? E aí, por diante. Veja como fica grande pra caramba, tá? Isso. Mas a gente vai precisar fazer uma tabela gigante dessas? Isso que eu ia falar. Tá caindo a luz direto aqui. Não, tranquilo. Depois você assiste a aula, Daniel. Por isso que a gente vai ter aula que vem. Para conseguir dizer certas coisas em relação a enunciados sem a necessidade de montar a tabela verdade. Porque pode ser grande pra caramba. Entendeu? Então, vamos lá. Bom, cada enunciado simbolizado possui uma tabela, e é o que a gente chama de tabela verdade, tá? A tabela verdade, então, é isso que a gente está montando. I.E é isto é, né? A gente simplifica o isto é escrevendo assim, tá? Valores que o enunciado simbolizado assume em cada uma das suas interpretações. Então, um exemplo aqui, né, como a gente viu ali atrás, esse enunciado, essa simbolização, ocorre apenas letra P e Q, né? Só tem P e Q aqui, ó. Apesar de ter negação, mas ainda assim a componente é o P e é o Q. Então, são 4 linhas. Agora, vamos continuar. Como é que a gente continua montando essa tabela verdade? Bom, a gente separa em bloquinhos menores. Esse enunciado, essa simbolização grande, ela é obtida pela sucessão de pequenininhas coisas. Ó, aqui tem uma conjunção, aqui tem uma negação, aqui tem uma negação. Essa negação implica nessa, esse bloquinho implica nesse bloquinho. Então, é obedecendo essa hierarquia que a gente monta. Então, eu estou chamando de alfa essa conjunção, beta, essa negação, gama, essa negação, psi, essa implicação aqui, é essa letrinha. E estou chamando de φ essa implicação, tá? Ou seja, é alfa implicando em psi. Alfa, que é isso daqui, implicando em psi, que é isso daqui, tá? Isso é o φ. Para que isso? Para vocês verem como a gente monta a tabela verdade de uma expressão grande. Você não precisa usar essas letrinhas menores aqui, essas letras gregas. Você poderia colocar nessa coluna simplesmente P e Q. Essa coluna aqui poderia pôr justamente não P, tá? Poderia. Eu só estou fazendo para ser mais econômico aqui na largura dessa tabela. Mas você poderia colocar a expressão grande aqui e assim por diante, tá? Então, vamos entender, né, como é que é essa tabela melhor, né? Então, P, Q, isso é a base. Você tem que montar essas interpretações, tá? Então, primeiro a conjunção. Verdade, 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 falso, 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 verdade, falso, 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 falso. Certo? Depois, a negação do P, ou seja, a negação dessa coluna, né? Então, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade. Beleza? Depois, a negação do Q? A negação dessa coluna. É essa coluna aqui que eu estou olhando agora, né? Verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade. Beleza? Agora, depois, essa coluna aqui do não P
implicando nessa coluna aqui do não que. Ou seja, é beta implicando em gama. Então, verdade implica em falso implica em falso, verdade. Falso implica em verdade, verdade. Verdade implica em falso, falso. Verdade implica em verdade, verdade. Depois, para concluir, né, a gente já tem essa causa, essa consequência. Essa causa é o alfa, né? É essa coluna, então, com essa coluna aqui. Então, verdade, verdade, verdade. Falso em verdade, verdade. Falso em falso, verdade. Falso em verdade, verdade. Olha que maneiro, a gente acabou. Concluiu, então. O que a gente concluiu é algo muito especial que eu vou comentar na próxima aula, tá? Mas veja que tudo aqui deu verdadeiro. O que acontece aqui é o seguinte: independente da interpretação que você vai ter, essa é uma fórmula sempre verdadeira. Olha só, isso tem um nome especial, tá? O nome disso é tautologia. É isso que a gente vai ver na próxima aula, tá legal? Mas não é esse interesse da aula de hoje. É só para ver como a gente monta a tabela verdade. Para a próxima. Então, vamos falar rapidamente de equivalência. O que significa algo equivalente a outra coisa? Então, duas coisas são equivalentes quando elas possuem o mesmo valor sempre. Dada uma interpretação, os resultados vão ser os mesmos, sempre. Para todas as interpretações, os resultados são sempre os mesmos, tá? Ou seja, elas concordam valores sempre. Uma é falsa, a outra é falsa. Uma é verdadeira, outra é verdadeira. Tá? Em outras palavras, duas fórmulas são equivalentes necessariamente. A biimplicação das duas fórmulas, ela é uma tautologia, é tudo verdade. O que significa dizer, se uma fórmula era verdadeira, a outra fórmula é verdadeira. Se uma fórmula é falsa, a outra fórmula é falsa. Tá? Em todas as possíveis interpretações. Vamos ver melhor isso, um outro jeito mais simples até de argumentar o que são equivalências, tá? Então, dois enunciados não são equivalentes, então, quando tem uma interpretação que para uma fórmula deu verdadeira e para outra deu falsa, que é o que está escrito aqui. Vamos direto para o exemplo, para a gente entender? Então, a tabela verdade para essa fórmula é essa daqui, tá? Então, bom, é simples montar a tabela verdade, né? Porque você tem que olhar, então, o que o parênteses está te dizendo, o que é o menor, né? Então, primeiro você faz P implica em Q, tem essa tabela, é olhando somente essas duas colunas aqui. Então, V para VV, V para VF. Não, para R, né? Perdão. Então, eu estou olhando aliás, Q implicar em R. Ou seja, essa coluna com essa coluna, né? Então, V para V, V para F, F. E assim por diante, você vai ter essa coluna aqui. Depois, você tem que olhar essa coluna aqui, implicando nessa daqui. Essa daqui, nessa daqui. Porque é P implicando essa coluna. Então, você vai ver que vai dar esse resultado. Tá? Porque aqui, ó, tudo F como causa, independente do que tem aqui, vai ser verdadeiro. O único lugar aqui onde era verdadeira a causa e ficou falsa a consequência foi nessa linha. Então, é aqui o único lugar onde vai ser falso. Tá? Agora, vamos olhar a tabela verdade para essa fórmula aqui. Veja que elas são bem parecidas, né? Eu só troquei a ordem dos parênteses. Eu só botei os parênteses aqui e não aqui, né? Isso tem bastante a ver com a pergunta que alguém me fez. Se A, B implica em B, B implica em C. Isso que eu falei, cuidado só com os parênteses. E isso vai depender, claro, do enunciado que você estiver olhando. Tá?
Mas veja como ficou. Aqui, então, é a tabela desse pedaço aqui. Olha como ficou essa coluna final e olha como ficou essa coluna final. E aí eu pergunto a vocês, e aí, elas são equivalentes? Essa fórmula, ela é equivalente a essa fórmula? Qual é a resposta para isso? Não, né? Porque elas diferenciam ali no final. Isso. Elas diferenciam em algumas interpretações. Então, apesar de ter interpretações que elas concordam o valor, por exemplo, aqui elas concordam o valor. Porque aqui, ó, é VVF, aqui também, VVF. Resultou em falso, resultou em falso. Ou seja, quando P é verdadeiro, Q é verdadeiro, R é falso, as duas dão na mesma. Mas isso não quer dizer que elas são equivalentes. Para ser equivalente, tem que dar na mesma sempre. Se aqui é falso, aqui é falso. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Mas aqui não é. Nessa interpretação aqui e nessa interpretação aqui, os valores não concordam. Não concordam, tá? Então, aqui, quando você põe falso, verdade, falso, a primeira é da verdadeira enquanto a outra é da falso. Então, elas não são equivalentes, tá? Bom, um outro jeito de você avaliar se duas fórmulas são equivalentes é como? É você ter uma fórmula e a outra fórmula. E aí você monta a tabela verdade que seja, vou chamar isso aqui de alfa, isso aqui de beta, tá? Então você monta a tabela verdade que seja alfa implica em beta. Monta isso. A biimplicação aqui das duas, veja o seguinte, se alfa realmente é equivalente a beta e vice-versa, então, quando isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Quando isso aqui é falso, isso aqui também é falso. Então, se fossem equivalentes, seria sempre verdadeira. Concordam com isso? Porque é quando elas concordam o valor. Porém, esse exemplo aqui, a gente vai ver então que vai ter uma linha delas que vai ser falsa. Porque aqui, por exemplo, ó, alfa é verdade, beta é falso. Verdade, bi implica em falso, é falso. Então, você pode parar por aí e diz, olha só, elas não são equivalentes. Dá na mesma, você monta a tabela verdade de cada uma e você verifica essa última coluna, tem que dar igual. Tem que dar linha, bater com a linha da outra, certinho. Como aqui a gente viu que não foi, então a gente sabe que elas não são equivalentes. Uma outra forma, então, é você montar simplesmente, que é a mesma coisa que fazer isso, só que é mais rápido, talvez, fazer a biimplicação, verifica se a coluna desse resultado é toda verdadeira. Se ela é toda verdadeira, significa, então, que elas são equivalentes. Ok? Existem inúmeras fórmulas equivalentes. Aqui tem uma tabela com várias delas. Então, o que eu peço a vocês? Olhem cuidadosamente cada uma dessas equivalências. Como é que você vai verificar isso? Por exemplo, que... deixa eu pegar alguma aqui. Uma muito boa, essa última. Essa e essa. Você falar que A implica em B é a mesma coisa que você falar que não A ou B. Ou seja, se você falar, se fizer sol, então eu vou à praia, é a mesma coisa que você falar, não faz sol ou vou à praia. Vocês sabiam disso? Uma causa e consequência pode ser reescrita, refalada, não sei se existe essa palavra, por meio de uma adjunção. Como é que eu sei que isso é a mesma coisa que isso? Basta montar a tabela verdade. Então, você monta a tabela verdade dessa expressão, monta dessa expressão aqui. Vocês vão ver que a última coluna das duas vai ser igual. E para todas essas outras aqui também. Tá? Beleza? E acabou aí. Então, na próxima aula eu vou dar continuidade a isso. E o exercício que eu ia fazer, então, acabou que eu não fiz, então ficou para a próxima também.
Mas foi bom porque eu comecei revendo, né, o da aula passada. Mas então o que vocês façam? Olhem bem essas equivalências, porque entendam não somente elas, mas também os nomes. Eu vou falar um pouco melhor sobre elas na próxima aula. Por exemplo, aqui tem o De Morgan, Lei de De Morgan, tem esses outros nomes aqui. Tem nomes que vocês já conhecem, por exemplo, distributiva. Olha a distributiva aparecendo aqui. Eu vou explicar melhor na próxima aula, porque é isso que a gente vai utilizar bastante para não precisar montar sempre a tabela verdade. Porque montar a tabela verdade é bem custoso, certo? E aí o que a gente vai tentar fazer é sair de uma expressão lógica, chegar até outra expressão lógica que é equivalente a essa primeira, não sem a necessidade de montar a tabela verdade. Tá? Então, sem a necessidade de montar a tabela verdade, a gente consegue mostrar que uma expressão é equivalente à outra por meio da aplicação dessas equivalências básicas que existem aqui. Tá legal? É bem custoso, poderia ser bem... Ah, poderia ser só custoso, né? Mas bem custoso é um pouco mais, né? Tá? Eu vou encerrar por aqui porque eu já estou para entrar na próxima, beleza? Vai que vocês mandam mensagem, tá? Tranquilo, professor. Valeu. Beleza, professor. Valeu. Beleza. Valeu, professor. Até